Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gilden. Meu nome é Gilden Zita e estou aqui para trazer um café numa sexta-feira, 19 horas, com um convidado super especial. Assim que é. Mas antes de eu apresentar meu convidado, eu queria que você partilhasse este link para milhares de pessoas. O Facebook e o YouTube, eles vão entender que o conteúdo é bom. Ou seja, por causa do algoritmo, eles vão entender que o conteúdo é bom e você vai partilhar. A outra coisa é que você também pode se tornar um aluno nosso, se inscrevendo no nosso canal e vai participar e receber muitos conteúdos inéditos, acima de tudo, gratuito. Amém? Então aqui trago um irmão. Primeiro, eu acho que tem características de Josué. Corajoso, bom ânimo, com muita força e nada mais, nada menos que o jovem que quando chega a temperatura muda. Carregado, apelidado com o tempo de Deus. Irmão Elias, seja bem-vindo, irmão Elias. Muito obrigado, pastor. Como estás? Graças a Deus estou bem e tenho contemplado a graça de Deus. Amém. Como é que recebe esse convite? Recebo de bom agrado. Na verdade, é uma grande honra estar aqui no Café com Gilda. Por acaso, está muito quente. Está muito quente, né? Às vezes as pessoas pensam que o café é falso, então confirmas que é café de verdade. Pois, por acaso está muito quente. Então, Uau. aqui estamos e vamos partilhar experiências. É isso. Porque, na verdade, acredito que é para isso que elas valem. Amém. Para serem partilhadas e alcancem alguém. Amém. E na verdade é um privilégio também de termos cá. Sabe que nós lhe temos no nosso coração, acima de tudo. Eu em particular, desde que eu baixo a minha Bíblia, vamos falar sobre isso. E para quem não te conhece, quem é o irmão Elias? É uma questão um bocado difícil. Na verdade, já fiz essa questão várias vezes. Amém. E já fiz como as outras pessoas fariam. Então, alcançar a resposta seria um bocado muito difícil dizer quem eu sou. Mas vou tentar aqui dizer quem eu sou. É que as pessoas querem saber quem tu és. Realmente. Mas só para não cometer a falha de fugir da regra das coisas, serei como Paulo. Amém. Né? Eu sou Elias Gonçalves Matsebol. Prisioneiro de Cristo. Isso mesmo, prisioneiro de Cristo. Amém. Eu sou um jovem de Benfica. Uau. Onde tudo fica bem. Benfica? Eu sempre achei que fosse de Itaca. Não. Ok. Eu sou de Benfica por acaso. Nasci lá. Cresci lá, graças a Deus. E até hoje estou lá. Uau, mas não intenciono terminar lá. Já jogaste aquelas coisas, tipo pneu, pedra, depois dar um pino? Sim. Sabes até hoje? Não, hoje como não. Como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho como é que foi a tua infância. Quem era Elias antes de Cristo na infância? Ok, primeiro é que eu nasci numa família cristã. Uau. Nasci numa família cristã, então... Todos salvos? Sim. Glória a Deus. Por acaso, talvez mais tarde, ou ao decorrer da conversa, vamos falar disso. Pode já posso ficar à vontade, ok? Eu cresci numa família cristã. Meu pai era líder de uma igreja aqui em Moçambique. Muito bom. Então... já entendo agora porque é que tu és expertise. Na verdade, a maior parte da minha vida, principalmente cristã, antes mesmo de ter o contato com o meu pastor, a imagem, o espelho do ser cristão, eu encontrava em casa, não fora. Então, caso eu tivesse de dar um conselho, talvez, a pais de família, eu pediria que eles fossem como meus pais nesta área cristã. E eu, em particular, eu tenho este lado no sentido de dizer que eu não tive um pai pastor, mas meus filhos terão um pai pastor. Yes. Então, não porque ele não foi, que eu não seja. Então, acho muito bonito este lado, quando temos uma família que serve a Deus. É espetacular. Os domingos, já nem imagina, já é uma coisa bonita. Mas conta aí, todos estão salvos, mãe e pai? Sim. Estão com eles até hoje vivos? Sim, eles estão vivos até hoje. Conta aí, como é que foi viver neste ambiente? Foi por obrigação ou um treinamento? Como é que foi? Bom,
Bom, primeiro é que eu nasci inserido neste ciclo. Ok. Então, por nascer inserido neste ciclo, dificilmente eu conseguia pensar Numa outra coisa. Exatamente. Sim. Então, eu cresci conhecendo esta realidade. Boa. E eu gostei. Uau. Por acaso gostei muito mais por conta de certas coisas que a nossa casa acabou Quais? enfrentando. Aos meus 4 anos, eu não sei, talvez cientificamente não seja verdade, Ok. mas aos meus 4 anos, infelizmente, o nosso pai saiu de casa. Ok. Nosso pai saiu de casa por certos problemas que talvez não importa Normais, aqui sim, referir. ok. Exatamente. Quando ele sai de casa, nós ficamos sobre a responsabilidade da nossa mãe. Mamãe, certo. E nós crescemos com a educação dela, nós crescemos ouvindo ela, aprendendo dela. Todas as vezes que o nosso pai tinha a oportunidade de estar conosco, a primeira coisa que ele fazia era nos levar a uma oração. Uau. Toda a oportunidade que ele tinha de falar conosco, talvez ao telefone, tudo que ele conseguia fazer era ensinar-nos a palavra de Deus. Então eu cresci e vi esta realidade. Talvez tenha de falar mesmo sobre isso, porque quando meu pai sair de casa, a nossa realidade torna-se outra. Sim, claro. Exatamente. O provedor. Sim, a proteção não Também, tínhamos mais sim, do nosso sim, pai, sim. a educação rígida dele já não Sim, tínhamos é mais. muito importante. Sim. Exatamente. Nós ficamos um bocado vulneráveis. Ok. Apesar de que a minha mãe sempre esteve lá velando por nós, e eu acredito que ela trabalhou muito bem. E fez o papel Exatamente, dela. Exato. exatamente. Quando meu pai sai, minha mãe não é natural de Maputo. Ok. E ele era aquele tipo de homem que diz: estás no lar, cuidas dos filhos. Então ela não desenvolveu habilidades na vida para lidar com a realidade da vida caso acontecesse aqui. Exato. Exatamente. Então quando ele sai, a minha mãe fica na responsabilidade de se reinventar. A minha mãe não conhecia ninguém em Maputo, não conhecia lugar nenhum em Maputo, tinha 3 filhos e uma barriga. Tu és o mais novo, mais velho? Sou o mais novo. Ok. Sou o mais novo porque o meu mais novo perdeu a vida logo mesmo no dia do parto. Ok. Muito obrigado. Então minha mãe teve de se reinventar, porque ela tinha 3 filhos na responsabilidade dela e uma barriga. Então nós crescemos olhando muito mais para nossa mãe. Quando isso acontece, ela sempre nos recordava dos ensinamentos do nosso pai. Uau. Mamãe sábia. Exato. Muito bom. Então, tudo quanto nós carregávamos era o ensino da nossa mãe, aprendido do nosso pai. Então, ela sempre fazia o caso ou a questão de nos transferir esta informação, nos transferir este conhecimento. Eu recordo-me que o primeiro pregador que eu admirei, meu pai, e até hoje, meu pai, quando sentamos para conversar, ele consegue me dizer aquilo que eu não sei. Sinceramente, é um homem que admiro até hoje. Uau. E continua a pregar ele até hoje. Sim, Uau. sim. Por acaso, quando ele nos visita, eu costumo lhe gravar. Em casa dizem que agora o gravador está ligado. Sempre que eu converso com ele, eu sei que existe uma informação que ele vai deixar que é valiosa. Não tenho a oportunidade de estar com ele sempre, e sempre que estou com ele faço de tudo para poder estar com ele em gravações. Uau. Então, ele foi o primeiro pregador que eu apreciei. Então, a primeira intercessora foi a minha mãe. Uau. Porque quando meu pai vai, tudo que a minha mãe confiava era oração. Todas as noites, ela nos reunia e dizia: vamos orar. Eu aprendi a orar muito novo, mas muito novo de verdade. Então ela dizia: vamos orar. Uau. Então nós começávamos a orar e crescemos neste ambiente. E E como é que era com as tuas amizades? Foi fácil de se enturmar ou era algo estranho para eles? Ter um jovem convertido? na verdade diria convertido, não foi ainda nessa altura. Ok. Estava já tinha hábitos, exatamente costumes diferentes diferente, de todos. realmente.
Eu acredito que converti-me na fase em que ganhei mais consciência. Sim, com maturidade. Exatamente, sim. exatamente. Isso aconteceu aos 12 anos. Ok. Com os meus amigos não era fácil, apesar de que eu carregava influência sobre eles. Ok. Sempre fui o amigo mais novo de todos. Ok. Acho que até hoje, Ok. em Cristo, sou talvez o mais novo dos meus amigos que me cercam, mas carrego uma certa influência para eles. Nos meus amigos, eu era a pessoa mais indisciplinada fora de casa. Tu? Sim. Nem parece. Era a pessoa mais indisciplinada fora de casa. Nós costumávamos jogar futebol, Ok. jogávamos xingufo. Tipo aquela bola de Exatamente, plástico. exato. Sim. Nós jogávamos e eu conseguia fazer o jogo acontecer ou não acontecer, apesar da bola não ser minha. Tu agitavas. Exatamente. Então carregava essa influência na vida deles. E infelizmente quando me converti, não foi assim. Como é que foi? A maior parte deles já estavam inseridos nas drogas. Jesus Cristo me alcança exatamente neste período. Eu era uma pessoa influente, mas vulnerável. Porque em casa não tinha aquele braço forte que me proibiria alguma coisa. Então era vulnerável e influente. A minha influência levava os meus amigos até um certo lugar, mas a influência deles podia me levar também a um certo lugar. Jesus Cristo entra exatamente aqui. Já estavas lá ou prestes? Eu já seguia o caminho de Deus. Eu ouvia a palavra de Deus. Mas não praticavas ainda como sim, tal? não carregava aquela responsabilidade Sim. de um cristão Sim. que segue a palavra de Deus. Recordo-me até que quando entrei na escola secundária, eu continuei com esses ares aí. Na 8ª classe, eu acho que a maior parte das pessoas se desviam, né? Eu fui uma dessas pessoas que desviou-se. Quando eu me converto, foi naquela altura do surgimento dos El Salvador, aquele álcool El Salvador, Boss. Foi naquela altura. Recordo-me que um dia desses nos encontramos entre amigos, então eles fizeram uma ideia de comprar El Salvador. Não recordo-me exatamente quanto que estava aquilo, talvez 2, tinha um parecia gelinho, acho 2, 5 ou 10 meticais por aí. Então compraram, toda a malta provou, inclusive eu. No dia que eu provei, eu disse a mim mesmo que eu não quero esta vida, eu não quero seguir isto. Foi aí quando eu comecei a perceber que, olha, eu gostava dos meus amigos, mas meus amigos não eram uma boa influência para mim. Eles não eram aquilo que eu queria. Eu tive de tomar uma decisão que doeu muito para mim, porque onde eu vivo somos vizinhos. E quando um chorava, o outro via que esse está a levar porrada. Tipo, te perseguiam no quintal. Ali, exatamente. Subiam os muros para estreitar, né? Então éramos muito próximos de verdade, que desprender-me deles não foi fácil, mas era necessário. E para mim foi um mal necessário que valeu muito para mim. Eu aprendi que tomar decisões certas sempre é estar na vantagem. Não tem vantagem, é estar na vantagem. Eu decidi sair daquele ciclo. Quando eu saí daquele ciclo, Deus começou a trabalhar o meu caráter. Eu tinha muito problema de caráter, muitos problemas mesmo. Tipo teimoso. Sim, na verdade a pior parte é essa. Eu era muito teimoso, tanto é que quando entrei no Evangelho, quando me converti, continuei teimoso. Biblicamente já? Não só, porque antes mesmo, vamos lá, no processo da conversão, eu era muito teimoso. Era muito difícil, pastor Gilden dirigir-se a mim e dizer: Elias, não. Eu não aceitava um não. Eu respondia ao não dos meus líderes, e se não te respondesse, eu ia reagir de uma forma não agradável. Na verdade, isso deveu-se à ausência de uma educação da parte do meu pai. Não estou a culpar a ele, mas
eu sinto que foi mesmo por conta da ausência da mão forte dele. Eu era o mais novo, era o mimado de casa. Então, qualquer coisa que alguém me dissesse eu não concordava, eu dizia na cara que eu não concordava. Isso criou problemas nos meus relacionamentos. Eu não era como sou agora, né? Já não vi os mais. Exatamente. Na altura, eu tinha poucas amizades. Quando eu me converti, isso foi bom para mim. E eu dou graças a Deus por isso ter acontecido, porque eu tornei-me quem sou hoje. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. E eu não gostava de me relacionar com as pessoas. Viver sozinho, para mim, era bom. Abandonei as amizades do mundo, entrei no Evangelho e eu só vivia eu. Então eu dedicava a minha vida a Cristo, buscava a Deus, orava, e eu não tinha amizades. E você já tinha um ministério? Ou só era aquela oração doméstica? Na altura? Na altura, no sentido de um chamado. Não, você já tinha um ministério, já tinha um sítio onde iam congregar, não sei o quê? Sim. Perto de casa? Desde que nasci, né? Congregava na igreja onde meu pai liderava. Sim. Aos 8 anos, saí para o Ministério Evangelho e Ação. Sim, uma igreja que fiquei 13 anos. 13 anos. Acredito que são 13 anos, porque entrei... É meia, né? Sim. Onde, na verdade, desenvolvi quase todas as minhas habilidades. Quando eu entrei no MEIA, o pastor com quem trabalhava, o meu pai, quando ouviu que nós saímos da escola dominical e da igreja, Assembleia de Deus onde nós estávamos, ele disse à minha mãe: deixe os meninos irem. Se tivessem ido a uma igreja qualquer, eu iria atrás deles, mas eles estão no lugar certo. Quando nós saímos da Assembleia de Deus para o MEIA, nós recebemos a confirmação do nosso pastor presidente. Então ele diz: deixe os meninos, onde eles estão serão bem treinados. E realmente fomos bem treinados. Saio aos 8 anos para o MEIA. Até lá era aquele menino assíduo que é a igreja, é a escola dominical, frequentava os cultos. Aquela maturidade espiritual. Exatamente. Aos 12 anos eu cruzo-me com a pessoa que iniciou a minha vida espiritual. Pastor Derso? Não. Quem? Eu conheci Pastor Derso, na verdade, por conta dessa pessoa. Então ou dessas pessoas. Com essa pessoa. Exatamente. Eu dou graças a Deus porque Deus sempre colocou pessoas certas na minha vida. E são pessoas que aparecem em períodos, não aparecem sempre. Então entenda, para cada fase que você vai passar, Deus vai apresentar. Exatamente. Deus abre caminhos. Eu era um adolescente que tinha muita sede de Deus. Primeiro porque eu olhava para o meu pai, eu dizia: onde é que ele aprende essas coisas? Eu quero também. Exatamente. Como é que ele consegue falar da Bíblia desta forma? E eu gostaria de poder abraçar isto. Eu gostaria de poder um dia estar em frente às pessoas e ensinar-lhes a verdade. Aos 12 anos, eu entro numa outra turma. MEIA tem essa organização, né? Tem uma turma para crianças, até para bebês tem. Vai subir na escada. Exatamente. Uau. Então, dos 8 anos, fiz uma classe lá da ID. Então, quando terminei aos 12 anos, entrei nos Mensageiros da Fé. É onde Deus começa a me bombardear. Eu conheci uma professora chamada Albertina. Nós chamávamos ela de Mãe Tininha ou Mãe Tina. Aquela senhora olhou para mim e disse assim: Deus tem planos grandes para a tua vida. E Ele quer te usar. Eu era um adolescente. Recebeste a primeira palavra profética. Exatamente. Eu não entendia muito aquilo, principalmente porque saía da igreja Assembleia de Deus e isso lá não havia muito. Ela, quando olha para mim, diz: Deus tem algo grande para a tua vida. Eu acho que todo mundo que sabe que alguém sabe que alguma coisa grande da vida dele segue. Eu disse: se ela sabe que Deus
tem algo grande na minha vida. Então ela deve saber como eu vou descobrir isto. Eu começo a abraçar aquela senhora. Aquela senhora começou a treinar minha oração. Eu orava mais, orava de uma forma diferente. Comecei já a me consagrar. Eu comecei a me consagrar ainda adolescente. Jejuns, comecei adolescente. Então comecei a buscar mais a Deus, a me lançar mais na palavra de Deus. Batiza com quantos anos? Batizei com 17 anos. Okay. Graças a Deus. No ano que tinha 17 anos, estava já no candidato ao batismo e batizei. Por acaso um dia desses já assustaram-nos. Assustaram-nos. Queriam batizar somente a partir dos 18. Ah, é? Exato. Mas disseram, não. Os que já completaram 17 anos podem batizar. Graças a Deus, batizei. Então, com a professora Tininha, eu comecei a desenvolver a minha vida espiritual. Ok. Só que a professora Tininha disse que ela não conseguiria me levar para muito longe. Então ela tinha uma missão contigo. Exatamente. Ela não podia ir para muito longe, mas conhecia alguém que podia fazer isso. Gostei da forma como ela entende o significado de uma missão na Terra. Por acaso, até hoje, se há uma mulher que eu admiro, é aquela senhora. Ela não aparece nas redes sociais. Sem conhecer, já percebi que Exatamente, exatamente. Ela é muito escondida, mas muito de verdade. Mas ela teve um papel muito importante na minha vida. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu menciono o nome dela. É uma das pessoas que não posso tirar da história da minha vida. Diga ela, sem eu a conhecer, ela é muito sábia. Muito obrigado. Quando isso acontece, eu termino Mensageiros da Fé. Okay. E entro numa nova turma. Exatamente. Peregrinos Mensageiros. Okay. Sim, acho que é peregrinos, acho que é peregrinos só, não mensageiros, peregrinos masculinos, exato. Peregrinos masculinos porque havia outros femininos. Até aí eu não conhecia como tal o pastor Dércio. Okay. Ele era o homem mais conhecido da igreja. Ah, é? Sim, era um jovem muito conhecido. Eu conheci o pastor Dércio quando eu conheci ele. Vamos lá, vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Eu sempre reservo um momento especial. Vamos falar da tua turma agora. Exatamente. Graças a Deus, quando eu entro em Peregrinos, eu encontro outras pessoas que estavam ali para me ajudar. E te fazem crescer. Exatamente. E estranhamente, parecia que somente queriam ajudar a mim. Parece que Deus organizou uma turma só para trabalhar comigo. Felizmente ou infelizmente, quando recordo-me dos meus colegas, parece que somente a mim Deus selecionou e disse, vamos por este caminho. Quando eu entro lá, conheço um outro professor, Okay. Moisés Faduco. Okay. Eu gosto muito de fazer menção dessas pessoas, porque tiveram um papel crucial na minha vida. Esse nome de honra. Exatamente. Nessa altura, eu já era adolescente. Okay. E já estava na secundária. Okay. Foi num tempo em que comecei a atravessar problemas da adolescência. Aquela fase que Exatamente, todo mundo sabe. de ventos. Exatamente. Comecei a frequentar pouco a igreja. Mais no mundo. Exatamente. Não fui muito exposto ao mundo, né? Há pessoas que tiveram a oportunidade de provar o pecado. Exato. Eu não tive muito essa oportunidade. Não que queira, né? Mas não tive muito essa oportunidade. Então não vamos chegar aí. Peregrinos, vocês tinham missões específicas? Saíam? Nos peregrinos masculinos, eu fui treinado a ser pregador. Foi o lugar onde fui introduzido a ser pregador. Okay. A ser evangelista. Okay. Na minha fase, na verdade, eu acredito que eu tive uma adolescência que gostaria que todos os adolescentes tivessem. Okay. Porque não fui um daqueles adolescentes que desagradou muito a Deus. Okay. Eu fiz muito na minha adolescência. E foi na minha adolescência que eu plantei quem eu sou hoje. Foi na minha adolescência onde eu cultivei quem eu sou hoje. Foi naquela altura que eu comecei a pregar nos chapas. É exatamente onde eu quero chegar.
de onde começa esta ideia de pregar fora, nas paragens, nos chapas? Como é que foi isso? Tipo, não gerou-te um medo, sei lá. Ok. Eu em particular comecei aonde eu estava, no trabalho. Ok. Eu comecei, aonde eu estivesse, eu pregava. Amém. Mas tu saíste para pregar. Sim. Diferente de mim, que eu pregava onde estava. Tu saíste para pregar. É onde na verdade entra o professor Moisés. O professor Moisés era o líder da evangelização na igreja. Ok. E ele era o meu professor. Ok. Até então, o professor Moisés, eu entrei naquela turma, acho que por aí, 13 ou 14 anos. O professor Moisés começou a nos ensinar a meditar na palavra de Deus. Ele começou a nos encher de sede e fome da palavra e da oração. Recordo-me que num dos anos que eu estava lá, nós tivemos um tema que dizia: a palavra é a minha amiga e a oração a minha melhor companheira. Ok. Então já dá a entender que aquele ano foi de meditação da palavra e oração. Exatamente. Então o professor Moisés sempre tinha o hábito de dizer: o maior púlpito que você pode estar não está aqui na igreja. Saia para fora, pregue. Há um lugar onde você não precisa ser escalado pelos homens. Deus já te escalou. Quem não quer uma escala de Deus? Eu queria a escala de Deus. Então foi neste momento que eu disse: eu quero começar a pregar na rua. E lá sempre nos ensinavam: vocês querem escala para pregar aqui dentro, mas o lugar para se prepararem é lá fora. Então chegam aqui perfeitos, porque nós olhávamos pregadores, aquele prega bem, aquele uau. Então eles diziam: esses estão assim porque foram pregar lá fora. Então foi assim como saímos em grupos. Então eles, os mais experientes, diziam assim: vejam-nos fazendo e farão depois. Então eles ficavam na paragem, pregavam e diziam depois: não precisam fazer algo maior que isto, apenas façam e digam aquilo que dissemos. Não se preocupem em repetir aquilo que repetimos, repitam. Recordo-me que o versículo que mais usávamos era João 3,16. Eu acho que preguei João 3,16 durante um ano sem parar. E até hoje não sou perfeito em João 3,16. Espero um dia poder pregar com excelência esse versículo. Essa já é uma perfeição que não fora da perfeição. Acredita, pastor, que a minha primeira pregação na igreja, por acaso eu ainda tenho a agenda da minha primeira ministração. Jura? Sim. E ainda vi uma foto tua no status a pregar no Ministério Meia. Como é que foi aquilo? Vi uma foto que tu colocaste. Ok. A pregar dentro da igreja. Ok. Aquela foi a primeira vez ou das várias vezes? Das várias vezes. E como é que foi a primeira vez? A primeira vez foi difícil. Quando eu preguei pela primeira vez na igreja... Era um culto de domingo? Não, era um culto de adolescentes. Okay. Nós tínhamos essa vantagem. Okay. Tínhamos um lugar onde toda a malta podia pregar. E vocês pregavam vosso entre nível. Nós. Yeah, okay. Apesar de que eu nunca gostei de pregar no nível... Porque estavas com sede de exatamente. E eu sempre andei com pessoas que estavam... um pouco acima. Exatamente. Daí para seres confundido bom. Sim. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você corre muito para grandes coisas. Eu não sei por que sempre me julgaram. Algumas pessoas reputavam-me de emocionado. Okay. O professor Moisés, durante um ano, vinha todo santo domingo para me acordar à escola dominical. Uau. Daí que eu gostaria de falar deste homem, porque todos os domingos ele saía de casa dele e a igreja, não me encontrava na igreja, saía para minha casa, pedia licença. Então onde esse menino? Senhor. Exato, vamos. Eu era o primeiro aluno que ele chamava. Ele me esperava, eu fazia banho, me preparava e íamos à igreja. Incrível, por mais incrível que pareça, durante um ano eu não mudava. Todos os domingos ele vinha me buscar, mas aquilo fazia parte de um propósito de Deus. E eu percebi que há pessoas que Deus levanta para fazerem esse tipo de coisa. Se ele tivesse desistido de mim, tu não serias quem? exatamente. Então
A minha primeira escala, por acaso, foi por influência dele. Ok. Quando me dão a primeira escala, dizem: Elias, vais pregar no culto de adolescente. Das vezes que eu ia ao culto de adolescente, adolescentes não iam à igreja, e os professores também não iam. Só ia um professor de cada vez, 2 professores. E os adolescentes faltavam no meio da semana. Alguns talvez por causa de escola, outros professores por causa de trabalho. Mas no dia que eu preguei, estavam lá todos os professores. Uau. Estavam lá todos os adolescentes. Eu disse: isto parece uma vingança. Nos dias que eu só venho cultuar, ninguém vem. Agora que eu venho pregar, todo mundo está aqui. Congelei, sequei. É normal. Mas a escala era minha. E naquele dia, Deus ia começar algo novo na minha vida. Começou. Então eu subi no púlpito, sem água na boca, minha boca toda seca. E trêmulo, porque todos os meus professores estavam ali. Meus professores de escola dominical, estavam todos sentados ali, eu não sei porquê. Eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar. Recordo-me que eu disse: Deus, eu não sou digno de estar aqui, principalmente pregar para os meus professores, mas eu não tenho como fugir disto. Então eu te peço que o Senhor me use. Na altura nós cantávamos muito aquela música, usa-me, Senhor. Okay. Exatamente, Usa-me. Exatamente, Senhor, exato. Então eu disse: Senhor, use-me como uma flecha que acerta o alvo. Usa-me. Então eu comecei a recitar aquela música. Eu disse amém. Quando eu levanto a cabeça, os meus professores ainda estavam ali. Achava que fosse um sonho. E como é que tu conheces o pastor Dércio? O pastor Dércio Era um dos instrutores também? Sim, o pastor Dércio era professor da turma de cefeiros. Exato. Já era high level essa? Sim, essa aí era high level, mas essa turma te prepara para candidatos a pastores? Ao batismo. Ao batismo, ok. Exatamente. Eu conheço o pastor Dércio de uma forma não humana, porque num certo dia, eu não disse isso, mas eu tive uma infância muito difícil. Eu fui uma criança que sempre ficou doente. Eu espero que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento não se assustem. Um dia, a minha mãe conta essa história, meu pai também conta. Dizem que enquanto nós nos preparávamos para o culto, nós recebemos um ataque espiritual. E eu ainda era bebê. O meu irmão mais velho começa a sofrer de convulsões e cai. E ele começa a espumar pela boca. Quando isso acontece, meu pai entra em casa, fecha a porta, começam a orar. Só que quando eles oram, a minha irmã mais velha cai e também começa a convulsionar e espuma pela boca. Quando isso acontece, eles ficam atentos aos meus irmãos. E por algum momento eu também começo a convulsionar e começo a espumar pela boca. O meu pai e a minha mãe, quando nos contam essa história, dizem que eu parei de respirar e não havia em mim nenhum sinal de vida. A minha mãe diz que segurou em mim e eu estava completamente gelado. Acho que nem minha filha, então. Foi neste momento que eles acreditavam que eu estava morto. A minha mãe diz que me entregou ao meu pai. Meu pai orou e percebeu que este menino já não estava mais entre nós. Entregou-me à minha mãe. A minha mãe deixou-me na cama, no quarto. E eles começaram pelo menos a cuidar dos que ainda convulsionavam. Então eles oraram e oraram. Meu pai saiu de casa para o quintal, dentro da casa, saiu para o quintal e ele começou a orar. E ele orava em voz alta. Segundo ele diz que ele gritou e perguntou: o que
temos convosco? O que querem de nós? Há algum preço a pagar pela nossa existência? Havendo, digam, pagaremos. Então ele voltou para dentro da casa. Ele entrou no quarto onde eu estava, orou por mim. Quando o meu corpo todo começou a aquecer, e eu voltei à vida. No primeiro dia que me contaram essa história, eu percebi que eu vivo por uma chance. A minha vida é uma chance. Daí, quando conheci o pastor Gilden, eu não quis perder a oportunidade. Esse jovem tem a oportunidade. Eu cresci, tive uma infância de problemas, enfermidades. Eu ficava doente toda hora por qualquer coisa. E eu sempre perguntava a Deus por quê. Quando eu me converto, a mesma coisa continua. E foi esta doença que me levou ao pastor Dércio. Num certo dia, cultuávamos num culto das 18, num culto normal. Acho que era uma quinta-feira. Então eu peguei minha Bíblia e saí para casa. Quando eu chego em casa, Deus começa a sussurrar nos meus ouvidos. Permita-me dizer isso, pastor. Deus não começou a falar comigo quando eu me converti. Deus falou comigo antes de eu me converter. Deus falava comigo quando eu ainda era indisciplinado. Deus falava comigo literalmente. Deus falava comigo em sonhos, em visões, e eu ouvia a voz de Deus nitidamente. Então, quando eu ouvia isso, contava a minha mãe. Daí que tem um grande espelho também nela. Eu contava ela, e ela não tinha comportamento de Jacó. Ela interpretava tudo quanto eu falava. Ela interpretava tudo quando eu falava, e interpretava e acontecia da mesma forma. Então naquele dia eu saí para casa. Só que quando eu chego em casa, eu não me sentia bem. E Deus diz assim: volte ao templo. Há alguém lá para te ajudar. Eu não quis perguntar, não pensei duas vezes. Eu deixei minha Bíblia, eu saí de casa correndo. Eu era adolescente e saí de casa a correr. Estranho. Quando eu chego na igreja, eu encontro duas pessoas. Encontro uma senhora que na altura era minha professora na escola dominical, e o professor Dércio. Eu não conhecia ele. Então eu fui ter com ela. Ela perguntou-me o que foi. O culto já havia terminado há muito tempo. Eles estavam lá, estavam a orar, a conversar. Então eu explico a ela: na verdade eu não estou bem. Isso já vem acontecendo durante muito tempo. E quando eu fui para casa, eu ouvi uma voz que me mandou voltar. Ela começou a sorrir e disse: ainda bem. Quando eu falava, o pastor Dércio ouviu que eu estava doente. O pastor Dércio nunca gostou de estar num lugar onde alguém está doente. Alguém tem problema. Ele era um dos homens que diz que nós vamos até a última gota do sangue. Então quando ele ouviu isso, ele interrompeu-me. Ele disse: o que sentes? Então eu disse a ele o que eu sentia. Eu sentia um aperto no peito que à noite não me fazia respirar. Este homem, para mim, desde que ele conheci, é estranho, porque ele disse assim: eu não vou orar por ti. Enquanto nós conversamos, Deus vai te curar. De onde eu venho, lá orava-se, transpirava-se, de verdade mesmo. Então eu disse: esse homem que é estranho. Mas eu sempre criei, porque meu pai me ensinou a crer. Então eu criei. É tipo em Lucas, aquele cego que Jesus lhe perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Exatamente. Volta a ver. Então eu fiquei ali. Meu Deus, enquanto conversamos, Ele vai me curando. nem conversei. Acredito que ela até disse os minutos. Eles ficaram a conversar. Então eu interrompi a conversa deles. Eu disse: sinto-me bem. Uau. Ele disse: sente-se bem? Eu disse sim. Ele disse: procura de verdade.
essa doença? Eu disse, eu sinto-me bem, porque eu sei o que eu estava a sentir. Então ele começou a sorrir. Na altura ele tinha umas gargalhadas engraçadas. Então ele soltou gargalhadas dele. E ele perguntou-me qual é o teu nome. A professora que eu conhecia chamava ele de Elias. Ela não me deu espaço de eu responder. Ela começou a rir e disse: este é Elias. Elias, este é Elias. Então ele olhou para mim e disse: Elias. Eu disse sim. Ele disse: Elias. Eu disse sim. Ele disse: Elias. Eu disse sim. Foi naquele momento que ele disse: deixa-me orar por ti. Eu disse amém. No meu primeiro contato com o pastor Dércio, eu conheci toda a minha vida. Porque naquele dia ele orou por mim, impôs minhas mãos e ele começou a profetizar como nunca antes eu havia ouvido um homem a profetizar. Ele falava umas línguas que cortavam a minha alma. E tudo quanto eu sou hoje foi dito naquele dia. Ele começou a profetizar. Tudo que muitos profetas falam hoje, ele disse naquele dia. Ele disse os dons que eu tinha, que já vinham se manifestando. Ele disse aquilo que Deus que faria de mim. Ele projetou todo o meu futuro. E no final de tudo, quando ele orava por mim, eu não havia ouvido aquela expressão. Ele disse: assim diz o Senhor. Eu caí e fui batizado pelo Espírito Santo. Uau. Naquele mesmo dia. E naquele mesmo dia, todo o meu passado foi apagado. Todo o meu passado foi apagado e eu conheci uma nova vida. O pastor Dércio, depois de ter orado por mim, ele disse: Elias, nunca saia da igreja sem me saudar. Eu acho que foi a melhor estratégia que ele usou para me manter na igreja. Ele disse: nunca saia da igreja sem me saudar. Isso. Então, quando ele orou por mim, eu me encontrei nele. E eu vi que aquilo que eu era estava nele. Aquilo que eu podia desejar estava nele. Eu disse: este homem vou seguir. E este homem é o homem que a primeira professora falou. Disse a um menino que eu não consigo mais sustentar. Anos depois, o pastor Dércio me disse: há uma senhora que você deve considerar a tua mãe. Isso. Porque antes de eu te conhecer, ela te conhecia. Então, com este contato com o pastor Dércio, a minha vida foi transformada completamente. Recordo-me que eu não sabia nada sobre línguas estranhas, nunca havia falado, e as pessoas que eu ouvia com muitas dificuldades, porque eu não entendia isto. Mas quando eu fui batizado, simplesmente comecei a falar. Como adolescente, eu não entendia e tinha medo. Recordo-me que num dia estávamos num culto, então o pastor Dércio segurou a minha mão e começou a falar em línguas. Ele orou tanto em línguas que eu não consegui me segurar. Era adolescente. E lá, na altura, isso não era comum. Não era comum um adolescente da minha idade ter aquilo, ser usado por Deus daquela forma. Então, Deus tomou-me e eu comecei a orar em línguas. Todo mundo calou. A igreja onde nós estávamos era uma igreja muito grande. Muito grande mesmo. E o pastor Dércio é aquele pastor Dércio. Quando ora, todo mundo lhe ouve. É verdade. Quem me dera ter uma voz como Então, começamos a orar e éramos 2 terços. Uau. Então explodimos em línguas, começamos a orar. Todo mundo virou, começou a olhar. E eu percebi que Deus estava a me levar para um lugar. Eu quero fazer uma coisa. Acho que eu vou ter dívida aqui com 2 pessoas. Tu e o Cleiton, eu vou fazer 2 cafés convosco. Ok. Porque eu preciso agora falar contigo na fase jovem. Ok.
que é esta fase onde tu começas a experimentar coisas novas. Percebi que tens muitas formações. Quero um pouco perceber sobre isto. Quero perceber como é que funcionam as vossas missões de vigílias. Quero perceber como é que foi este ministério que vocês têm hoje. Quero perceber como é que foi a ideia de caçadores de Deus. Há muita coisa que eu quero falar com vocês os dois. Acho que vou fazer um talk show com vocês os dois só. Aceita? Amém. Amém. Mas eu quero que tu faças uma coisa aqui muito rápida. Naquela câmera, eu quero que tu fales algo especial para a pastora, a primeira mulher que te apresentou. O senhor que ele buscou é o Moisés, é isso, né? Sim, Moisés que ele buscar. Pastor Dércio, tua mãe, teu pai. É 1 minuto para cada um. Naquele plano ali. Bem, primeiro vou começar com a minha mãe, apesar de ser difícil. Eu acho que é muito difícil mesmo falar de minha mãe, porque a minha mãe me assistiu em todas as fases. Todas as pessoas que chegaram na minha vida chegaram e encontraram a minha mãe, e ela está até hoje. Exato. E a minha mãe não é só um exemplo cristão e de cristianismo. A minha mãe é tudo que eu não posso encontrar em nenhuma pessoa. Eu nunca pensei que existissem pessoas como minha mãe até realmente conhecer ela. Porque ela conseguiu lutar sozinha por 3 filhos. Eu carrego também uma história dolorida. Recordo-me que não faltaram noites em que a minha mãe amarrava um lenço na barriga e ela conseguia aquecer água para nós, e nós tomávamos só aquela água e dormíamos. Alguns dias, na altura, quando ainda tínhamos os biscoitos Zamazama, né? Zamazama, sim. Yes. Conseguíamos pelo menos ter um 500 e comprávamos 4 biscoitos e dividíamos entre nós, e ela simplesmente dormia sem comer. E eu assisti isso. Não conheço a dor dela como tal, não senti a dor dela, mas eu reconheço que a minha mãe não tem descrição. Eu diria a ela que a força dela e a forma como ela consegue estar em paz em meio a dores, a impossibilidades. Minha mãe sempre teve problemas e minha mãe nunca teve paz, na verdade. Nunca teve paz porque ela sempre teve de responder tudo e abnegar a paz dela pela nossa. Então, se eu tivesse de dizer alguma coisa à minha mãe, primeiro é que ela me nasceu, e o fato de ter me nascido não é uma falha. E ela nasceu uma pessoa certa, ela trouxe uma pessoa certa ao mundo. Até hoje, e o fato de estar aqui sentado no café de Gilden a conversar com este grande homem já prova que a minha mãe fez um grande trabalho. Amém. Eu não teria nenhum mérito de sentar ao seu lado. Amém. Mas porque ela trabalhou em mim, e até hoje ela trabalha, eu estou aqui. A minha professora Tina, eu admiro muito o amor e a paixão que ela tem pelas pessoas. Ela consegue fazer de tudo para ser uma mãe na tua vida. E ela cuida de ti. Eu honro muito esta senhora e admiro bastante, porque quando numa fase em que ninguém podia me entender, ela pôde me entender, e ela soube que Deus tinha um propósito na minha vida. Ela conseguiu entender que, olha, este jovem Deus quer levantar e Ele quer usar para grandes coisas. A minha professora, ou o meu professor, sim, Moisés Faduco, é na verdade um sentimento de gratidão. A professora Tina e ao Moisés Faduco, eu queria dizer a eles que o que eles fizeram
parecia nada, principalmente na minha vida, porque eles nunca esperavam que eu viesse a um lugar para falar deles. É isso. Nunca tive oportunidade Uau. de falar deles, mas sempre guardei no meu coração que se um dia puder falar de alguém, essas pessoas entram na história da minha existência. Amém. Eu honro muito a professora Tina e ao Moisés Faduco, e queria dizer a eles: não se cansem de ajudar adolescentes como ajudaram a mim. Amém. Não se cansem de firmar os joelhos chamados na vida de adolescentes que aparentemente estão perdidos, Yeah. aparentemente não têm nenhum caminho. Ajude eles. Eu sou fruto do vosso esforço. Exato. Eu sou fruto da vossa insistência. Amém. Eu sou fruto de tudo aquilo que faziam e achavam que só estavam a fazer para a igreja. Exato. Eu sou fruto disso. Ao meu pastor Dércio, será complicado falar. Pastor Gilden, acredite, porque eu não tinha um pai tão presente, porque meu pai viajou, então dificilmente eu ficava com meu pai. Eu encontrei não só um pai na fé, no velho. O velho tornou-se um pai biológico. Recordo-me que quando ele ouviu que o meu pai estava em Moçambique, ele disse: eu quero conhecer o teu pai. E no dia que os dois se encontraram, se conheceram, o meu pai biológico disse ao velho: este nunca mais será o meu filho. Este é o teu filho. O que eu fiz foi trazer apenas o menino ao mundo, mas quem vai educar ele é você. Quem vai dar de comer é você. O meu pastor é um grande exemplo de pastor. Ele não me ensinou só a orar, ele não me ensinou só a pregar. Quando eu tinha fome, eu ligava para ele, ele me dava de comer. Alimentação mesmo física, sólida, não aquela de não só do pão. Ali havia pão. Amém. O meu pastor dedicou-se na minha vida acadêmica. Ele sempre esteve presente para saber o que é que você está a fazer, o que é que você está a estudar, o que é que você deseja estudar. Recordo-me que houve uma altura que ele sempre me chamava para a casa dele e perguntava: qual é o teu sonho? Só para isso. Eu só te chamei para te perguntar qual é o teu sonho. Então, eu não tenho uma forma de descrever o meu pastor. Não tenho de verdade, porque se eu arranjasse palavras para descrever o meu pastor, eu reduziria ele. O meu pastor é mais do que eu posso falar. E não existem palavras que podem descrever o meu pastor. Não digo isso só por mim, eu digo isso por muitos. E especificamente na minha vida, o meu pastor Dércio Henrique Chamo tem um papel que, ainda que Deus me tire de Moçambique para fora, eu jamais vou me esquecer dele. Amém. Jamais. Amém. Elias, é muito bom estar contigo aqui, tu sabes disso. Ouvindo a tua história, eu acabei me identificando com muita coisa que eu também. Eu não sei quem vai me gravar café. Acho que eu vou me gravar sozinho, né? Vamos agendar, né? Mas eu vou fazer um talk show com vocês os dois, brevemente. Preciso muito conversar com vocês os dois. Sabe, eu de verdade, eu fico muito confuso com a forma. Eu não consigo ter ideia de como é que eu pensei em fazer o que eu estou a fazer. E duas coisas que tu trouxeste aqui que me identificou foi a forma como Deus fala contigo. Okay. Sempre. Gilden, não com aquela voz que faz aquela bem, mas Deus é muito bom, sabes? De verdade, eu não sei descrever esse Senhor. Se eu pudesse marcar uma reunião com Ele, mas eu vou conseguir marcar, né? Só que o problema é que Ele diz que se eu olhar para Ele, a glória dele é tão grande que eu posso até morrer. Então, só posso lhe ver de costas, né? Vamos agendar um tempo na eternidade. Não, temos que fazer isso. Eu preciso ter uma conversa com Ele, para Ele me explicar como é que Ele consegue fazer tanta coisa boa assim. Para querer dizer que Deus não te fez ao acaso. Yes. Ele tinha um plano
para esta geração. E procurou das Marias a melhor, que foi a tua mãe, Exato. para te trazer num ambiente em que tinhas que passar por aquilo mesmo. É que se nascesse num berço de ouro, tu não estarias aqui. Yes. O ouro está à frente. Sim. Então tinhas que passar pelos processos. Até sabemos como é que o ouro vem. Exato. Pressão. Exato. Exato. Então estás no processo de se tornar ouro. Por isso que essa pressão tem que vir. Yes. E dou graças a Deus pela tua vida, apesar de ter roubado minha Bíblia. Vai explicar ao telespectador. Esse senhor roubou minha Bíblia. King James. De verdade, roubou minha Bíblia. King James. Explica lá como é que foi isso. Sou Jacó. Na verdade, ter encontrado o pastor Gilden naquele dia foi a resposta da minha vida. Eu digo isso, que Deus coloca pessoas certas. Amém. Acredite, pastor. Nós fizemos uma reunião entre amigos para procurar a Bíblia fora do país. Nós começamos a falar com pessoas que estão fora do país. Procuramos na África do Sul, procuramos acho que na China com algumas pessoas. Senhores, ainda que encontrem em inglês, tragam-nos a Bíblia King James, queremos. As pessoas disseram, tá bem, vamos procurar, tá bem, vamos arranjar. Recordo que uma vez queríamos oferecer um presente ao Ezequiel, Ok. e ele também queria King James. Então nós começamos a lançar contatos, estamos a pedir uma Bíblia, tá bem, vamos trazer. Infelizmente nunca conseguimos. Meu Quando Deus. eu vi pastor Gilden, eu disse, pá, é melhor ele negar depois de eu ter pedido. Mas foi Então, muito bom. Por isso que eu te chamo de Josué, porque fora Josué, nota que Josué foi conquistador. Sim. E tu vais ser isso. Amém. Por isso que tu és muito ousado, coragem, força e bom ânimo. Amém. Amém. Acrescentei algumas coisas, né? Que não estão na Bíblia. Mas tu és isso. Amém. Tu tens características de Josué. Amém. Um conquistador. Então, continua a fazer isso. Amém. Seja muito obediente ao teu líder. Que ele é um homem muito ungido por Deus. Tanta coisa que ele também falou para mim, que tem se materializado até hoje. Amém. E acho muito estranho como Deus também nos conectou, porque Yes. foi muito rápido, Foi em pouco exatamente. tempo. Sim. Na sim, fase que ele sim. começava algo especial, Exato. nos encontramos e Foi um bom. eu não sei explicar. não sei explicar de verdade. Nem ele também sabe explicar a nossa conexão. Realmente. E uma vez que me tirou lágrimas foi quando ele estava agora nessa missão de trabalho. Ele preferiu ligar para mim ao invés da família. Eu disse, não, desliga, liga para a tua esposa. Ele disse, não, primeiro eu quero falar contigo. Ok, eu quero desejar paz e prosperidade. Últimas considerações, desculpa. Bom, primeiro quero agradecer ao pastor Gilden Amém. por esta oportunidade que nos concede Please, no. de poder mostrar a alguém que nós não somos super-heróis que nasceram do nada. Nós somos pregadores, líderes de igreja, movimentos que surgiram do nada. Do nada. Para quem deseja alcançar isso da parte de Deus, é possível. Quando Deus fala com Josué, ele diz, da mesma forma como eu fui com o meu servo Moisés, Exato. eu serei contigo. Então Deus sempre é com aqueles que cooperam com a obra dele. Uau. E se você tem esse desejo dentro do coração, não desista, prossiga, insista, vai dar certo, vá avante. E para quem passa dificuldades, saiba que um passado de dores está a criar um futuro de paz. Uau. Então aceite a dor, se está no presente, aceite ela. Ela está a te preparar para um futuro melhor. Amém. Daí que Paulo diz que as aflições do presente século não são de se comparar com a glória que em nós será revelada. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Cumprimentos ao seu ministério. Leva lá os meus agradecimentos. Sabem, eu estou sempre convosco. Amém. E estou de olho em vocês. Mandaram para controlar vocês. Amém? Meu mestre deu o recado de vos controlar. Desejo paz e prosperidade. Te vejo numa próxima oportunidade, se realmente Deus quiser. Tchau!